Espero que não. Havia um empresário muito rico. Ele tinha muitos e muitos colaboradores, multinacional, e ele chegou um dia que ele foi cobrar do seu colaborador, especificamente tinha um que lhe devia 2 milhões de reais. E ele foi cobrar desse colaborador, chegou, como é que está aquela dívida, 2 milhões, está alta, você não quer pagar? Você precisa pagar. E o colaborador naquela hora olhou para ele e falou assim, mas eu não tenho dinheiro. Então você vai ter que dar um jeito, vende aí suas coisas, faz alguma coisa. Pelo amor de Deus, ele suplica ao empresário, pelo amor de Deus, por favor, me ajuda, não tenho dinheiro e tal, não sei o quê. E ele fica comovido, né? O empresário fica comovido. E ele não cobra mais, ele fala, quer saber? Tenho muito dinheiro mesmo, você é um colaborador que está aí já comigo, uma caminhada, está perdoado, não precisa mais pagar esses 2 milhões. E esse colaborador sai de lá e ele lembra, opa, aquele colega de trabalho me deve, vou cobrar ele. Então ele vai atrás de outro colaborador que trabalhava lá junto com ele e devia só 15 mil reais. E ele chega para ele e fala assim, você precisa me pagar esses 15 mil. Ele fala, eu não tenho dinheiro. E ele suplica do mesmo jeito. Só que ele fala assim, não quero saber. Você está me devendo, você tem que me pagar. E ponto final. E aí o que acontece? Quer saber? Vou te denunciar. Então, se vira aí, paga, você vai ficar preso. Só que os outros colegas de trabalho viram isso. E aí o que aconteceu? Foram lá falar para o patrão, para o empresário. E aí, quando chega lá, aconteceu isso, isso, isso. O empresário fica como? Irado. Eu não acredito que ele fez isso com outra pessoa. E chama ele de volta. Viu? Você estava me devendo 2 milhões e você foi cobrar uma dívida de 15 mil e não perdoou? Não quero saber. Você vai ter que pagar. A partir desse momento você também vai preso. E ficou irado e fim da história. Por que eu estou dizendo essa... Saiu, né, gente? Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor. Por que eu estou dizendo essa história? Vamos abrir lá em Mateus. Peraí, gente. A culpa foi minha. Eu deixei para bloquear automático. Isso. Mateus 18, 21 a 35. Agora sim. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia estas contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 70 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, ele devia 100 moedas de prata, agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado à prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso,
ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado o Senhor mandou o homem para a prisão, para ser torturado, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Oh, meu Jesus. Vai dar certo, gente, prometo, tá? Aleluias. Aí. Vamos lá, vamos. 70 vezes 7 é igual a 490 vezes. Você acha mesmo que o Senhor Jesus aqui, ele fala esse número por acaso? Primeiro ele fala porque Pedro sugeriu. Pedro sugeriu quantas vezes? 7. Tá. 7 vezes eu devo perdoar, né? Jesus fala, não, 70 vezes 7. Jesus está exagerando, percebem? É um exagero. Ele está usando isso de forma proposital. E ele surpreende Pedro, e nos surpreende também, né? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. E esse exagero é como se fosse uma expressão. Por exemplo, alguém chega para você e fala assim, quantas pessoas tinham lá no churrasco? Umas 20? Não, 20 nada, tinha umas 80. Entende a proporção? Ou então quando alguém diz assim, choveu bastante ontem? Demais. Não choveu, né? Foi um dilúvio. Percebe a comparação? Ou então a pessoa chega para você e fala assim, aqui nessa rua que eu sigo para chegar a tal lugar, é nessa rua sim. Mas pode ir embora. Vai embora, vai até onde o vento faz a curva. Pode ir. Percebe o exagero? Então é nesse sentido que Jesus fala 70 vezes 7. Ele está exagerando. Ele quer, para resumir, o que ele está dizendo? Ele está dizendo isso aqui, 70 vezes 7 igual, perdoe sempre. Em resumo é isso. Jesus está falando, você tem que perdoar sempre. Colossenses 3,13 diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Agora a gente está subindo o nível aqui, percebem? Agora a gente começou a subir o nível. Perdoar como o Senhor perdoou. Opa! Como que o Senhor perdoou? Vai pensando aí. Como o Senhor perdoou? O que a falta de perdão pode causar em sua vida? Esse negócio não está dando certo, gente. Vamos lá. Problema de saúde mental. Problemas de saúde mental. Ansiedade e depressão. A constante ruminação de pensamentos e lembranças ruins pode levar ao desenvolvimento ou agravamento de transtorno de ansiedade e depressão. Outra coisa, estresse. A raiva e a indignação liberam cortisol, o hormônio do estresse, que em excesso prejudica o equilíbrio emocional. Problemas de saúde física, doenças cardíacas. Nosso doutor aqui, não está aqui hoje, né? Nosso cardiologista, está lá pregando no Japão. Mas a falta de perdão está associada a um risco maior de problemas cardiovasculares, como infarto e hipertensão. Problemas imunológicos, estresse crônico pode afetar o sistema imunológico. Outras doenças, a falta de perdão pode estar relacionada ao desenvolvimento de outras condições, como câncer, problemas digestivos. Tá ficando grave, né, gente? Calma que tem mais. É aquela coisa, né? Não dá para piorar? Dá para piorar. Problemas emocionais e sociais. Amargura e ressentimento. A incapacidade de perdoar pode gerar amargura e ressentimento, levando a crítica,
sarcasmo, uma visão distorcida da vida. Já viu aquela pessoa chata? Que só critica? Que só toda hora faz brincadeira sarcástica? Não consegue falar, não consegue sentir alegria. Já viu pessoa assim? Que é ruim de conversar. Você vai conversar porque você não consegue conversar. Você fala, ô Jesus, me ajuda. Tem pessoas que são assim. E pode ser que seja por conta da falta de perdão. Relações prejudicadas, o medo, a amargura, os conflitos internos podem interferir na qualidade dos relacionamentos, tanto conscientemente como inconscientemente. Isolamento social, tendência a guardar rancor e o conflito podem levar ao isolamento, à apatia. Isso é grave, gente. Vingança, falta de perdão pode nutrir pensamentos de vingança. Consequências a longo prazo, o apego ao passado. A pessoa fica presa ao passado com medo de que as situações negativas se repitam. Ou com dificuldade de focar no futuro. A pessoa perde a visão de futuro. E nós cantamos aqui, Senhor, restaura a visão. Aqui, essa música, o sentido da visão, aqui não é questão de visão da igreja. A visão da igreja do Senhor é cumprir a missão dele e pronto, acabou. Mas é a visão sua de futuro. Você está conseguindo vislumbrar o futuro? Sabe aqueles vislumbres que você olha lá para frente e aquece o teu coração? Sonhar com Deus. Diminuição da felicidade, a pessoa pode perder a capacidade de ser feliz, mantendo-se prisioneira das lembranças ruins. E aqui são duas frases famosas que, se você procurar o autor, vai ter diversos autores, então eu não coloquei nenhum. Não perdoar é tomar veneno esperando que o outro sofra. Ou seja, não adianta nada, quem está morrendo é quem não perdoa. A falta de perdão é como ter um peso amarrado em suas pernas. Não anda para frente. Está difícil, está carregando um monte de coisa. Está pesado, sabe aquelas bolas de ferro que os prisioneiros usavam? É isso. Falta de perdão. Em resumo, a gente pode dizer que a falta de perdão leva o quê? Morte emocional, leva morte física. Mas eu queria olhar agora na perspectiva espiritual. O que a falta de perdão acarreta em nós, espiritualmente falando? A falta de perdão leva a gente para um lugar longe da presença de Deus, longe do jardim. No texto fica claro o quê? Jesus diz exatamente essas palavras, que o reino de Deus é comparado a... E ele conta a história. Ou seja, o reino de Deus é essa história que nós vimos. O Senhor que tem misericórdia e perdoa. O reino de Deus é compaixão. O Senhor sente compaixão, perdoa. O reino de Deus é comparado ao perdão. Então, no reino de Deus, nós temos perdão, compaixão e misericórdia. Logo, se a gente não pratica o perdão de coração, no final, o que fala? Estamos fora desse reino. Fora desse reino. O que ele diz? Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Às vezes a gente passa batido nesse final. Às vezes a gente lê e fala, tá bom, Deus, eu preciso perdoar. Tá tudo certo, já entendi. Mas é uma consequência gravíssima a falta de perdão. Aqui não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. A consequência é tão grave que você fica fora do reino de Deus. Percebem?
É pesado, gente. Agora, essa parábola que Jesus nos conta, sabe o que é? É a essência do evangelho puro. Essência do evangelho puro. Exatamente isso daqui. Por quê? A nossa condição como ser humano é qual? Por causa dos pecados nós nos rebelamos contra Deus. Ou seja, nós somos rebeldes. Logo, precisamos de quê? De um Salvador. Porque a gente não tem a capacidade de nos salvar. Deus manda seu único filho na condição de homem, para que ele viva como homem, porém sem pecado. Ele é o Cordeiro Santo de Deus sem pecado, portanto ele é o único sacrifício puro que poderia ser aceito no nosso lugar, para que Deus nos perdoasse. Jesus vai como um cordeiro matadouro, entrega a sua vida no nosso lugar, por amor, para o perdão dos nossos pecados. Morre pendurado em uma cruz, mas em grande glória, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele está vivo. E ele está aqui. Ele está presente aqui através do seu Espírito, e a gente pode sentir a tua presença. A presença do Senhor. Conforme o texto, a gente deve perdoar 70 vezes 7. Como a gente já falou, sempre. Porque esse princípio está baseado no quê? No perdão de Deus. Está baseado na obra de Jesus na cruz. Está baseado em nós mesmos? Se fosse por você mesmo, você ia conseguir perdoar 70 vezes 7? Sempre. Impossível. É impossível. Mas por causa de Jesus, por causa da obra dele, então a gente pode perdoar. Da mesma forma que aquele servo na parábola não merecia perdão e foi perdoado, nós também não merecíamos. Mas Deus perdoou. E é por isso que nós perdoamos, porque Deus nos perdoou primeiro. Perdoou os nossos pecados, sejam eles visíveis, sejam eles ou não visíveis, sejam eles com consequências graves ou com consequências não graves. O Senhor nos perdoou. Ele pagou um alto preço na cruz e não é sobre dinheiro. É sobre valor. Jesus deu a sua própria vida. Deus deu o seu único filho para morrer para um monte de pecadores que não mereciam misericórdia, não mereciam compaixão de Deus. Nós. Tem uma famosa história de John Wesley. John Wesley ele encontra com esse general, e o general afirma para John Wesley que jamais ia perdoar uma certa pessoa. E o Wesley responde para esse general: então espero que o senhor nunca mais peque. Você não vai perdoar? Então tá bom. Então é só você não pecar mais. Deus nos perdoa. Entende? Deus nos perdoa. Mas e se a gente escolher não perdoar? Mateus 6, 14 e 15 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Em diversos versículos, diversas vezes, Deus apresenta essa mesma sentença, a mesma equação. Se vocês não perdoarem seus irmãos, não vou perdoar. O que a gente ora no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Percebe a condição? Nós mesmos oramos isso. Perdoa assim como nós perdoamos. Ou seja, se a gente não perdoa alguém,
como Deus vai nos perdoar? Isso é justo, não é? Alguém vai falar que é injusto? Isso é justo, muito justo. O Senhor é justo. Diante do Senhor, diante do que o Senhor fez para nos perdoar, dar o seu próprio filho para morrer numa cruz, quem somos nós? Então, a consequência espiritual da falta de perdão é a mesma. Sabe qual é? Morte. Do mesmo jeito. Talvez a falta de perdão emocional, falta de perdão física, né, vai atacando aos poucos. Vai te consumindo por dentro aos poucos. Mas a espiritual, ela é imediata. Se a gente não perdoa, o Senhor não vai perdoar. O perdão, em resumo, é: filhos e filhas de Deus perdoam. Assim como as nossas características precisam ser conhecidas pelo amor, pela generosidade, pela compaixão, pelo fruto do Espírito, o perdão também faz parte das nossas vidas transformadas e regeneradas por Deus. Filhos e filhas de Deus perdoam. Agora, é fácil perdoar? Muitas vezes não vai ser fácil. Sabe por quê? Porque a ofensa, a ferida causada, as consequências, os traumas são enormes. São enormes. Como vencer isso? Uma luta interna. Como vencer isso? Mas eu quero dizer que é na nossa fraqueza, na nossa vulnerabilidade, que o Senhor olha para nós com compaixão e nos dá forças através do Espírito Santo dele, para que a gente escolha perdoar. Não é fácil, mas nós precisamos escolher. Nós precisamos tomar essa decisão. Um exemplo aqui. Quando a gente tem um filho, a gente precisa escolher ir amando ele. Às vezes você fala assim, não, mas foi amor à primeira vista. E acontece. Às vezes o pai... vou ser bem racional aqui, tá, gente? Não me leve a mal. Nasce o filho e você... eu amo meu filho. Né? Às vezes a gente fala isso de boca para fora. Às vezes é real, às vezes você já se apaixonou durante a gravidez. Mas a verdade é que a gente precisa escolher amar o filho dia a dia. Sabia? E a gente precisa escolher perdoar dia a dia. Da mesma forma. Perdão não é assim, eu estou sentindo. Quantas vezes eu já escutei? Não, Marcelo, eu vou perdoar um dia, mas aqui ainda não estou sentindo. Não estou sentindo, então eu não vou perdoar. Eu já escutei várias vezes. Entende? A gente precisa escolher perdoar. Você acha que o Senhor Jesus na cruz, lá no Getsemane, um pouquinho antes, quando ele foi orar, suou, o suor dele, gotas de sangue, de tamanha aflição. O que estava passando na cabeça dele? Ele tinha 33 anos de caminhada, de vida aqui na terra, de dificuldade, de muito trabalho, de desconforto. E ele andou e conviveu com um monte de gente. E os discípulos, cabeça dura,
Ele está lá orando ao Senhor e volta, eles estão dormindo. Percebem? E eu vou ter que morrer por essas pessoas. Eu vou ter que morrer pelo Marcelo. Não merece. Mas ele foi. Ele fala, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Que seja feita a vontade do Senhor nessa noite na sua vida. Que o Senhor Deus possa ministrar o teu coração nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Se você lembrou de alguém, se você lembrou de alguma situação, se você lembrou de algum trauma, que porventura você ainda tem dificuldade de perdoar, deixa o Espírito de Deus te dar forças nesse momento. Vem, Santo Espírito de Deus. Aqui estão os teus filhos e filhas, Deus, de coração aberto, Deus, falando ao Senhor, Deus, eu tenho dificuldade, eu confesso, de perdoar tal pessoa por tal situação. Às vezes são situações de anos recorrentes. Como é difícil. Mas, Senhor, nesse momento, vem, Santo Espírito. Encoraja os teus filhos. Dê forças para que cada um aqui possa escolher perdoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas da mesma forma, se você foi responsável por ferir alguém, se você foi o responsável por machucar, por ofender, nesse momento você pode orar ao Senhor se arrependendo, peça perdão para o Senhor, se humilhe. A palavra do Senhor diz que aqueles que se humilharem serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. A matemática é inversa no reino de Deus. E nós, como filhos, precisamos manifestar o perdão de uma forma mais natural e mais fácil, porque a gente tem o Santo Espírito de Deus dentro de nós. Porque nós conhecemos a palavra, porque o Evangelho nos redimiu e nos regenerou. Senhor Deus, nesse momento, para aqueles que precisam acertar, precisam pedir perdão, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor coloque o incômodo do Senhor no coração. Que cada um aqui possa sair, Deus, e ir em direção a essas pessoas, se humilhar, pedir perdão, de coração, como diz a tua palavra. Não adianta fazer da boca para fora, mas é de coração, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, reveste os teus filhos. Não deixe que o inimigo roube isso, porque o perdão restaura relacionamentos. Porque o perdão é capaz de restaurar os vasos quebrados. Porque é um princípio que vem do Senhor. E Deus, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer restauração. Que o Senhor traga restauração de relacionamentos. Que o Senhor traga restauração de vínculos, de amizade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, e que essa restauração possa ser testemunho do teu Evangelho, testemunho de quem o Senhor é, testemunho daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. É assim que nós queremos viver como os teus filhos e filhas. No nome do Senhor Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém.